No programa de hoje estaremos recebendo a visita do Dr. Gilmar Barros. Ele é psicólogo clínico, acompanhante terapêutico, palestrante e pós-graduado em dependência química pela Unifesp e em teologia urbana pela Universidade Filadélfia de Santa Catarina e intervenção em prática sistêmica com família, terapia familiar e também de casal pela Unifesp. Atuou como coordenador do CAPS AD no Jardim Ângela e como assessor técnico da Coordenadoria de Atenção às Drogas de São Paulo. Atualmente está como secretário executivo do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de São Paulo. É o Comuda, isso mesmo. É membro do Instituto Carunã, Psicologia de Emergência e psicólogo no programa Recomeço Família na região da Cracolândia, em São Paulo. Que belo currículo, hein? Parabéns, Gilmar. E hoje nós estaremos falando sobre dependência química e familiar. É muito importante. Portanto, você hoje vai saber o que ocorre nesse processo quando nós temos um ente querido, como a família também procede, como ela vai adoecendo. Mas antes de ouvirmos e entrarmos num contexto maior, vamos ouvir a palavra do pastor Getúlio e voltamos já. Meu amigo Cláudio, convidados do programa, querido assinante, é muito bom voltar, é muito bom compartilhar com você mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero perguntar, a quem você tem entregado a sua vida? Em quem você tem confiado os seus projetos? Nas mãos de quem você tem depositado o seu futuro? Alguns dias atrás, uma pessoa me procurou com um exame e um diagnóstico que não era dos melhores e disse, estou colocando a minha vida nas mãos desse médico. Eu sinceramente disse para essa pessoa, eu prefiro que você coloque sua vida nas mãos de Deus. Porque provavelmente, certamente, o médico não poderá fazer aquilo que só Deus pode fazer. O texto que eu quero deixar com você nesse nosso encontro é de sabedoria. Provérbio de Salomão, capítulo 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre a Deus, confie a Deus tudo que você é, tudo que você faz, tudo que deseja o seu coração. E os seus planos serão realizados, serão bem-sucedidos. Talvez você esteja confiando muito no curso que você porventura esteja fazendo, nas coisas que você está construindo, nos planos, nas previdências, nos esquemas todos que você já elaborou para garantir a velhice. Mas sabe, querido, a vida muda muito, as coisas passam rapidamente, mudam rapidamente. Mas Deus não muda. O amor de Deus não muda. O cuidado de Deus não muda. A presença constante de Deus está sempre sendo percebida e celebrada intensamente. Viva isso e confie ao Senhor tudo o que você faz. Ele pode ajudar você a superar aquilo que porventura esteja atrapalhando a sua vida. Ele pode fazer aquilo que você acha que é impossível. Ele pode tornar verdade aquilo que você talvez já nem acredite mais que possa acontecer. Não depende dele, depende de você. Você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa entregar tudo isso nos cuidados de Deus, aos cuidados de Deus. E então Ele fará a parte dele e você descobrirá a verdadeira alegria da vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Muito bom, pastor. A gente agradece. Sempre é bom começar com a sua palavra de incentivo e de fé, de esperança. E agora nós vamos bater esse papo gostoso com o Dr. Gilmar, que é psicólogo clínico e vai falar hoje sobre um tema muito pertinente, que é a dependência química dentro da família. Então vamos começar. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Doutora, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante, até porque a gente acredita que sempre, falar um tema como esse é sempre uma forma de contribuir, né? Sem dúvida. E o nosso trabalho, a nossa missão é essa, não é? Verdade. Passar em frente tudo aquilo que a gente trabalha em consultórios, experiências adquiridas, também os sucessos que a gente tem com N maneiras de visões diferentes. A nossa contribuição é essa mesmo. Então vamos lá.
logo de início, como o próprio tema é química, né? A dependência química na família, como é que se desenvolve a doença química que estão dentro da família? Como é que ela é tomada, né? Que a família às vezes nem percebe o que está acontecendo com ela, mas a gente sabe que as reações, e é por aí que é a sua resposta. Sim, sim. Na verdade, a família às vezes não percebe, né? Mas é muito comum uma pessoa pensar o dependente químico como o foco do problema e o único no contexto familiar, né? As pessoas terminam colocando sobre ele uma responsabilidade do ponto de vista da doença, mas esquece que essa situação termina afetando toda a família. Aliás, nós pensamos hoje já em situações que a família ela termina sendo o principal, não o principal, mas uma dos pilares que até pode gerar a dependência, no sentido que que a dependência vai ser sintomática nesse contexto, né? Então, tem situações onde, logicamente, a dependência vai ser um sintoma dessa disfunção familiar, e tem situações onde a própria família será afetada por aquele comportamento do dependente, e sem perceber, ela então vai passando por algumas fases que ela não vai percebendo que ela vai adoecendo junto, né? Que algumas pessoas costumam gostar do tema da codependência, no certo sentido, né? Apesar de não ser o tema ainda que a medicina acha que seja uma doença, mas nós acreditamos que tem. As pessoas trabalham com dependência química de forma geral. A gente fala de padrões de comportamentos da família que são complementares à dependência, que vão, no certo sentido, retroalimentando a dependência. Então, na verdade, a família vai passando por alguns processos, por exemplo, processo de negação, por exemplo. Às vezes ela identifica algumas situações, e até é interessante ver, às vezes, a mãe, ou geralmente consegue pegar situações como essa, já filhos na adolescência, descobriu lá um pino ou alguma coisa, alguma substância, alguma maconha. Não, mas quem que é isso aqui? Não, isso aqui é do meu amigo, né? Foi meu amigo que colocou na minha bolsa, tal, eu peguei por causa dele, o pessoal acha ruim e tal. E ela toma isso enquanto verdade e vai lidando com a situação. Ela vai percebendo algumas mudanças de comportamento. Não, de repente ele não está tão bem hoje, de repente foi alguma questão no trabalho. Isso vai perpetuando, né? Ela vai, no primeiro momento, negando a dependência, esse uso, depois ela vai justificando que é por algumas outras situações. Ela vai lidando de forma projetiva, achando que o problema não está relacionado a ela, o problema é um problema externo, e ela vai racionalizando com isso a própria situação, explicando, não, é por causa disso, é por causa daquilo, ele também vai dando as explicações dele, e com isso o tempo vai passando e ela vai lidando com situações que vão ocorrendo, complicando. E aí, geralmente, ela vai procurar ajuda em situação um pouco mais drástica, né? Quando a dependência química já está instalada, geralmente, em situação até um pouco mais severa, porque esse processo é um processo de longo tempo, né? Então, sem perceber, ela vai adoecendo junto, né? Eu tive famílias que eu acompanhei que eu acho interessante pensar um pouquinho falando dessa doença, assim, uma situação já mais grave da pessoa tentar acompanhar o dependente, e aí a pessoa ficar dias sem aparecer em casa e a pessoa fica preocupada, será que tá vivo, será que está morto, será que aconteceu alguma coisa, será que é por causa do uso mais uma vez, ou será que não, será que houve uma recaída ou não houve? E aí nessa ocasião que eu acompanhei um pouquinho, achei interessante que eles foram, fizeram contato com algumas delegacias, fizeram contato com o IML, enfim, aí constataram que tinha um nome igual da pessoa que era o dependente. Vai até lá o IML, passa por aquela situação de estresse, de dificuldade, ansiosa por aquela questão. Aí chega lá, puxa, ainda bem que não era a pessoa, né? Mas passa por toda a situação de estresse. Noites em claros, né? Esperando que o dependente volte, quando está em situação um pouco mais drástica, ou mesmo não sabe como ele vai chegar em casa, a sensação às vezes do alcoolismo, da dependência de álcool, não sabe como vai chegar. Então, estado de tensão, estado constante, às vezes situações de violência. Então, isso vai adoecendo a família. Esse estado de tensão, às vezes ficar noites em claros aí sem lidar com a situação, vai adoecendo a família. Situações como questão de usuário de crack, por exemplo, que a pessoa passa tempos na rua e a pessoa quer tentar lidar com aquele sofrimento, fala, não, às vezes é melhor que a pessoa, tem famílias que chegam a falar, não, tomara que morra porque acaba logo com esse sofrimento.
e de repente se acontece a morte, a culpa vem, não acontece a morte, mas fica naquela dúvida. Enfim, essa relação de amor e ódio vai fazendo com que todo sentimento seja muito intenso, e nessa situação a família vai adoecendo junto. É aí que nós vamos chamar da codependência. Realmente ela se instala de vez quando a família já não tem esse norte, não sabe lidar, já utilizou de todos esses artifícios, não é? Daquela coisa de negar, de querer manipular, né? De comprar o filho, enfim, o usuário não sabendo o que falar, não tem argumentos, vergonha, pensa que a vergonha. Quando vem a vergonha, então fica com mais raiva. Momento de raiva, momento de amor, sim, e fica nessa ambivalência, nessa instabilidade emocional muito grande. Não sabe a hora que dá amor, a hora que o comportamento é estressante, e fica realmente um ambiente muito hostil, onde ninguém mais está vivendo a família, o papel da família. A família totalmente descompensada, desnorteada. Ali, às vezes, os pais estão se conflitando, irmãos, às vezes, chegam até a sair da própria casa, em detrimento àquele que ainda a família passa a mão, passa a mão na cabeça. Sim, então, a gente vê em consultório todo esse tipo. Sim, não é? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Realmente a família ela vai ficando emaranhada nessa situação sem saber como dar conta. E não sabe mesmo. Não saber como dar conta, exatamente. E é nesse momento que tem que fazer alguma coisa, não é? Perfeito. A família não pode continuar assim. Perfeito. E aí você sugere o quê? Que a família faça o quê? Quando chega nesse ponto? Pois eu acho que tanto quanto, né? Eu acho que até mais, não tanto quanto, até mais eu diria. Tanto quanto o dependente, às vezes, quando você vai fazer uma abordagem com ele, ele fala, não, mas eu não estou ainda dependente. Até porque ele tem ele tem um parâmetro de dependência muito crítica, né? Então, eu não estou vendendo as coisas, eu estou continuando trabalhando. Não estou caindo no chão. Não estou caindo no chão, né? Deu trabalho, né? Tá trabalho, pago a droga com o meu salário, aquela coisa toda. Então, existe um processo comum de negação nessa doença, né? E do próprio dependente, e a família, eu diria que até mais. Né? Porque a família tende a dizer, não, o problema é ele, o problema não sou eu. Está sofrendo, a família está sofrendo junto, não sabe o que fazer, mas o problema é ele. O problema é ele, eu não tenho nada a ver com isso, eu não bebo, eu não uso maconha, eu não uso cocaína, enfim, eu não uso determinadas drogas, então eu não tenho um problema com isso, né? Então, para trazer essa conscientização à família não é algo tão simples, até porque eu acho que tem duas situações que são importantes, doutor Cláudio. Assim, eu acho que uma situação que é importante é pensar de que da própria codependência, onde existe padrões de comportamentos que estão alimentando ou retroalimentando a condição do dependente, né? Seja na situação de recaída ou seja na situação de manutenção do próprio uso. Mas eu acho importante pensar também na família que essa situação disfuncional, né, vai fazer com que seja um ambiente propício para que as outras patologias da família apareçam, né? Então, situações como, por exemplo, se você tem alguém na família que tem uma tendência a desenvolver uma depressão, uma situação de estresse como essa, uma situação de incertezas e de todo esse aparato negativo posto nessa disfuncionalidade, vai fazendo com que, às vezes, essas outras coisas vão aparecendo, esses outros transtornos de ansiedades, situação de depressão. Tem casos que a gente ouve falar de que a incidência de transtorno de déficit de atenção, ou mesmo depressão, transtorno de ansiedade em filhos dependentes são maiores do que em outro contexto. Então, essas outras doenças psíquicas, né, emocionais, vão aparecendo em função desse convívio. Então, o que a gente termina pensando? A gente termina pensando que, ainda hoje, assim, a gente tem pensado a família muito como um anexo do dependente, né? Do ponto de vista de que a maior parte dos tratamentos que a gente vai vendo para a família, ele termina pensando em orientar a família com relação ao dependente. Mas, às vezes, existe pouco olhar para a família no sentido de que essa relação com o dependente também está afetando a família e está desenvolvendo outras doenças que estão ou não ligadas à codependência. Sem dúvida. Né? Mas que estão vinculadas a essa situação
precária que muitas vezes a família se encontra em função dessas disfuncionalidades. Então, o que a gente vai tentando em primeiro momento, mostrar para a família o que a família tem um impacto nisso, né? Que ela precisa entender como que se lida com o dependente, como que se lida com a dependência, quais são os fatores que podem ajudar o dependente, mas ela precisa também ter um olhar para ela, de perceber que alguma coisa aconteceu com ela nesse caminho. Esse dia eu estava atendendo um grupo de jovens e uma jovem falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falava da violência doméstica e ela falava assim, a violência doméstica nos modifica. Né? Uma jovem, deve ter uns 20 anos, e isso me chamou a atenção porque é uma realidade. Né? E é muito comum, em função, às vezes, do uso ou em situação de fissura, aparecer a questão da violência doméstica. Então, o que a gente vai mostrando para a família é que ela também está afetada pela questão do uso. Né? Ela também está afetada por essa situação do convívio com o dependente. Bom, quais são, então, os lugares que hoje se tratam, né, a família? Eu acredito que quem vem fazendo um bom trabalho relativo a isso, eu acredito que são os grupos de autoajuda. Né? Eu acho que o Amor Exigente, o Al-Anon, o Nar-Anon, são grupos que são interessantes nesse contexto. Logicamente que tem serviços como o CAPS, que faz um atendimento à família, que também termina fazendo serviços bastante interessantes. Mas, às vezes, eu faço um pouco dessa crítica, né, no contexto desses outros serviços, porque muitas vezes o serviço vê ainda a família como um anexo. Né? O serviço, às vezes, não consegue, até por questão de não ter pernas, não consegue focar na família, enquanto a família ou paciente, e pensar quais são os males que a dependência química está gerando nessa família, o que está alterando essa família, que não está, às vezes, ligado à codependência, e nem simplesmente entender o que está acontecendo com o dependente. Mas hoje a gente tem essa precariedade do ponto de vista dessa ajuda, né? Que a gente tem hoje nós temos no governo do estado, né? Até é um programa que eu trabalho também junto, que é o programa Recomeço Família, que trabalha a questão da família, e vê para essa família até, num certo sentido, independente do dependente, pensando nessa família, nos males que estão sendo causados a partir disso. Mas ainda é muito incipiente, né? Quando a gente pensa no tratamento da família em relação à dependência, porque eu acredito que ainda se vê muito a família enquanto esse anexo dependente, e salvo esses grupos de autoajuda que tem esse outro olhar que eu acho que nos enriquece nesse sentido. Mas então, assim, excelente explicação. Mas, por exemplo, a família do dependente químico, ela tem muita dificuldade de entender que ela pode estar nesse momento sendo ela está alimentando a doença. Quando ela não está alimentando, ela empacou, e ela não sai desse movimento. As coisas continuam as mesmas e ela fica imaginando que é o usuário que tem que se tratar. Ela não se vê no papel de que ela poderia aprender, que ela poderia ter um outro olhar, ela poderia saber lidar melhor. Ela não tem conhecimento de como lidar com o dependente. E o que a gente vê que, em último caso, que a família, quando, por exemplo, o ambiente está agressivo, onde já existe a violência doméstica, onde a família corre risco ou expõe a família em risco, quer dizer, não precisaria chegar nesses extremos para a família também procurar tratamento. Uma vez que o filho, ou a filha, ou o marido está trazendo esse aborrecimento para dentro do lar, ora, a família também teria que ter os mesmos cuidados. O que eu faço? Então, tenho que aprender aonde eu vou buscar orientação. E, às vezes, a gente vê que mesmo, às vezes, o filho, o marido, enfim, aquele ente que está usando, se tratando, a família, ela não se expõe, ela não quer participar. Perfeito. E aí fica muito difícil. Perfeito. A sua fala é perfeita, assim. E realmente a gente tem uma dificuldade relativa a isso, né? E é um desafio, eu diria que é um desafio. Né? Talvez eu não teria essa resposta pronta para lhe dar no sentido de que, olha, existe isso, pelo menos que me contenta, num certo sentido. Eu acredito que ainda se torna, que é um grande desafio ainda, porque, de repente, a gente termina pegando um pouco da família por esse viés, na verdade é essa, né? Porque a família ela não se vê contribuindo para a dependência. Exato. Né? Então, a gente termina mostrando para ela que se ela não se tratar, ela termina contribuindo para a dependência.
por exemplo, é muito comum uma pessoa estar na situação de tratamento e a família, no certo sentido, boicotar o tratamento. Tem pessoas que vão para CAPS ou mesmo para internação e de que a própria família acha que não precisa mudar alguns padrões dentro de casa. Tem casos extremos de pessoas saírem da internação, a família comemorar com uma cervejada, uma churrascada, o tratamento da pessoa. Né? Enfim, a família, já vi casos da pessoa sair do tratamento, a família colocar o dependente para trabalhar cuidando da adega da família ou do bar da família, né? Sendo que ele é um dependente de álcool, por exemplo. Então, a família, ela não consegue perceber que, às vezes, ela até chega a ser perversa, no certo sentido. Logicamente, eu estou falando aqui de forma mais simplória, né? não é pensando na perversão do ponto de vista técnico, mas no sentido de que ela vai colocar ele numa situação de risco em função do seu não entendimento da dependência, ela termina colaborando nesse contexto. Então, geralmente, a gente consegue pegar a família por aí. Eu acho que a gente consegue, quando a família percebe que eu quero me livrar disso e eu estou contribuindo para isso, ela termina se sensibilizando à necessidade de buscar uma ajuda nesse contexto. Exatamente. É importante que a família ouça até o quanto é importante a família aderir a um tratamento. Para você, até onde que é importante para a família não ficar parada, ela também ter esse movimento de ir atrás? O quanto você acha que seria necessário? A importância que você dá? Olha, se eu fosse colocar num grau de percentual, eu colocaria 100%. Perfeito. Perfeito. Eu não acredito que dá para mudar, não que, logicamente, que não dê para alcançar a abstinência. Tem casos de paciente que eu ensino o paciente, no certo sentido, se proteger da família, porque ele se manter abstinente é manter uma certa distância, entre aspas, que seja saudável. Que ela realmente é de risco para ele. Que ela termina sendo uma situação de risco. Então, isso do ponto de vista da qualidade de vida é ruim, né? Porque é importante que a pessoa possa ter uma relação familiar tal qual os outros têm, né? Porque, às vezes, se ele é um paciente, que a gente costuma dizer na ideia sistêmica, um paciente identificado do ponto de vista que ele termina recebendo toda a carga na família, uma vez que a terapêutica dele, que o prognóstico dele passa por ele não conseguir relacionar com essa família, porque a família está muito disfuncional, é um peso sobre ele, num segundo momento, bastante complicado. Entretanto, às vezes a família tem essa dificuldade, mas eu acredito que a família tem que se tratar, né? A família, infelizmente, as famílias não conseguem entender muito isso. Às vezes a família sempre acha, e é interessante quando a família entrega o dependente para a gente, porque dá a impressão daquele carro que está com algumas coisas para fazer. Olha, estou entregando aqui esse carro aqui, você faz a funilaria dele, né, faz toda a parte elétrica e devolve ele em perfeito estado. A família tem essa demanda, né, tem essa expectativa. Entretanto, não dá para fazer isso, né? Sem a colaboração da família no processo de tratamento, porque você mexe com padrões que são padrões disfuncionais, mas que eles são retroalimentados, né? São complementares, né? Tem um padrão de circularidade que a gente pensa do ponto de vista de causalidade. Não tem uma causa linear, mas uma causa circular e multicausal, né? Então, quando você mexe com um determinado ponto daquela família, logicamente a família ela vai tentar reverter a situação para mudar o padrão que tinha anteriormente, que é o padrão que estava da dependência ou o padrão que estava anterior à dependência que gerou a dependência. Então, é um padrão por si só disfuncional. Então, tirar essa pessoa dessa condição é muito complicado, né? E se a família não se tratar, o boicote a esse dependente ele se torna quase que factível, né? Então, nesse sentido, o dependente aprende a conviver com determinada relação saudável, com determinada distância saudável, ou ele vai terminar recaindo, porque a família, num certo sentido, vai levá-lo a recair. Posso dizer de um exemplo? Teve um exemplo teve alguns casos que eu peguei, não foi só um, mas que tinha, por exemplo, o abuso o dependente, ele tinha sido abusado na infância por um tio, por exemplo, né? Bom, a família não conseguiu lidar conta disso, essa pessoa foi lidando com algumas questões, vários problemas, não podia falar sobre isso, terminou desenvolvendo a dependência. Bom,
é mais fácil falar sobre a dependência do que falar sobre o abuso do tio, né? Sem dúvida. Então, uma vez que ele busca tratamento, ele, de certo sentido, força a família a desvelar onde que surgiu o problema. Onde surgiu não é o único problema não é a única causa da dependência, mas onde foi também um pivô que foi fundamental para a dependência. Bom, a família não quer ver para isso, então ela vai colocá-la numa situação de dependente novamente. Ela vai, por exemplo, diante de um comportamento dele que está um pouco mais exaltado, não, agora você está usando, então você vai ter que voltar para tratamento. Às vezes a pessoa fala de internação, então olha, você vai se internar novamente ou vai para algum outro setor de tratamento, não, mas eu usei, não usei. Enfim, a família vai ter dificuldade de vê-lo como não usuário, mesmo quando ele não esteja usando já há algum tempo, né? Porque é o lugar que ele é reconhecido na família para poder evitar entrar em contato com algumas situações. Então, se a família não se tratar, sobretudo em situações mais drásticas, né, o sucesso da possibilidade da abstinência, caso o dependente queira, fica prejudicado nesse contexto, porque a família vai sempre colocá-lo numa situação de dependente, vai ser tratado como tal, né? Então, ela vai empurrar, nesse sentido, essa pessoa ao uso. Sem dúvida. Existem muitas coisas que estão por trás que acabam induzindo, porque hoje o álcool, como nós sabemos, diante de determinados traços de personalidade, diante de falsas crenças, diante de certos traumas, ele alivia, ele vai mascarar, não é? Ele diminui a dor intrapessoal, ela fortalece o fraco, ela libera o introspectivo. Então, se a gente não vê muitos outros aspectos, e a gente tem que buscar na família toda essa referência de quem é esse usuário, de quem é essa pessoa, como era tratada, como foi tratado, como ela lida com ela própria. Então é complexo. E a família, se nós não tivermos a família como o nosso histórico para nos posicionar, a gente não caminha com o dependente. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Pois é, pessoal, o papo está muito gostoso, a gente está falando com o Dr. Gilmar Barros e nós estamos falando sobre a dependência química dentro da família, essa dinâmica, a dificuldade que a família tem de aderir a um tratamento e achar que é só ele que tem que se tratar e não é por aí. Portanto, se você tem um dependente químico em sua casa, continua ouvindo, tira suas dúvidas, porque nós estamos aqui para isso. Nós vamos num breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do Dr. Gilmar Barros. Ele é psicólogo clínico, palestrante, pós-graduado em dependência química pela Unifesp e em intervenção em prática sistêmica com família, terapia familiar e de casal pela Unifesp. E ele foi secretário executivo do Conselho Municipal de Política sobre Drogas de São Paulo, que é o Comuda. Eu disse de início que ele foi. E atualmente, sim, ele faz um trabalho bonito, que é o programa Recomeço Família, na região da Cracolândia, em São Paulo. Aliás, até vou especular um pouquinho mais. E hoje ele está falando sobre dependência química dentro da família e o quanto é importante a família estar muito atenta a todo esse processo de como ocorre e como ela interage. Então, fico muito atentos. A sua participação é muito importante. Então, se no programa de hoje você precisar tirar alguma dúvida e alguma informação, entre em contato conosco através dos telefones da instituição Cláudia Mâncio, que é 11 42 24 17 70, 11 42 24 22 15, ou através do e-mail programaabc@net.com.br, ou através do nosso hotline, WhatsApp, 911, senão às vezes eu me atrapalho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, senão eu vou me atrapalhar novamente. É 11 9 73 18 84 36. É muito número aqui, viu? Mas tudo bem. Isso acontece, faz parte do programa, não é não? Então, mas nós estamos falando sobre a dependência, tudo o que ocorre dentro de uma família, e às vezes as pessoas ficam naquela coisa, será que por ser filho de um pai que é alcoólico, ou de um parente que usou alguma substância psicoativa? É isso que eu vou perguntar ao Gilmar. Filhos de dependente químico, tanto de um pai que utilizou uma substância, ou uma mãe, ou mesmo na genealogia da família, isso pesa
sobre o jovem ou a garota, ou, enfim, para o filho? Pesa. Bom, tem dados hoje, tem pesquisas que mostram que a genética é importante, é um fator importante em relação à questão da etiologia da dependência química, né? E além da genética, eu acho que tem a própria situação do convívio, né? A própria situação do local. Quando eu penso nisso, eu penso um pouquinho em situações onde, às vezes, a criança convive com a situação do uso, né? Então, geralmente, o filho dependente, ele tem, sim, uma vulnerabilidade maior em relação à droga, principalmente também pela relação do convívio e pela questão genética. Né? Ele tem essa dificuldade aí nesse contexto. Então, existe, sim, uma incidência maior de dependência química em filhos de dependentes. Então, nesse caso, a família, ela passa até a ser um fator de risco para o filho quando isso ocorre. Perfeito. E até falando sobre o fator de risco, eu acho interessante falar, uma vez que a gente estava fazendo uma atividade com crianças, eu achei muito interessante, porque nós estávamos contando aquela historinha do Chapeuzinho Vermelho. Essa, para mim, é uma história, um momento emblemático para mim. A gente estava contando a historinha do Chapeuzinho Vermelho para algumas crianças de 4, 5 anos, 6 anos, e aí tem uma hora que o lobo pergunta, né, aliás, o Chapeuzinho pergunta para o lobo por que ele tem os dentes tão grandes, por que tem, né? E aí ele começou a fazer essa encenação, a pessoa que estava contando a história, e aí chegou um momento que ela perguntou assim, por que ele tem um nariz tão grande? E aí uma criança de uns 4, 5 anos de idade respondeu assim, para ele cheirar, tio. Né? Para ele cheirar, tio. Todo mundo deu uma gargalhada ali, porque foi inusitado, né? Mas eu fiquei pensando um pouquinho, né? Eu olhei para aquela criança e fiquei pensando, que mundo é esse que ele vive? Que ambiente é que essa criança vive? Né? Então, a família, quando a família tem uma questão do uso, ela pode, eu imagino que essa criança deve ter visto alguém usando, ou seja, num filme, ou enfim, ela foi exposta a uma situação de uso em algum momento, pode ser pela família, tem casos que a gente observa que a família termina colocando a criança em situação de risco, sobretudo em situações mais paupérrimas, né? E aí a família termina sendo esse fator de risco, né? Que ela pode ser um fator de proteção, pode ser um fator de risco. Como eu dei o exemplo a princípio, daquela família que quando a pessoa sai do tratamento, a família faz um churrasco com bastante cerveja para poder recebê-lo, festejar, né? Recebê-lo é um fator de risco, né? Teve casos que eu atendi que o adolescente, na ocasião, falava para mim assim, mas eu tenho vontade de parar de usar a maconha, mas a minha irmã usa e vai para o meu quarto o cheiro, né? Então, essa família já fica mais difícil, né? É muito comum ter outras pessoas que usam na família. Então, ou pela situação de estar exposto à substância, a própria situação de risco em si em relação à substância, ou mesmo pela questão da disfuncionabilidade que a gente tinha falado, né? Então, se a família não consegue compreender, uma família não tratada é quase que certeza que ele se torna uma situação de risco, né? Logicamente que o dependente tratado ele vai sabendo como lidar com as situações de risco, inclusive na família. Mas a família não tratada, ela se torna uma situação de risco, né? Raramente ela vai se tornar uma situação de proteção, pela própria responsabilidade da família. Agora, se ela consegue entender essa questão do tratamento, ou se tem situações que se tornam situações motivadoras para o dependente, então às vezes o dependente tem uma criança na família que ele tem, né? Puxa, eu quero fazer o tratamento também pelo meu filho. Não que seja o único fator motivador, mas de repente começa a relacionar melhor com o filho, percebe que isso fica distante da questão do uso, ou a esposa começa a conversar melhor, ou mesmo a esposa, enfim, quando ele começa a mexer nessa relação familiar e ele consegue se sentir mais protegido, a família consegue entender quais são os riscos e ajuda nesse sentido, termina funcionando como fator de proteção, né? Então, é isso, assim, a família pode ser um fator de risco,
ou pode ser um fator de proteção. Sem dúvida, é né? verdade. Sem dúvida. Tanto para desenvolver o uso, como para desenvolver a recaída, se fosse num certo sentido. Quanto tempo você acredita que uma família vai demorar para perceber que um ente da sua prole está desenvolvendo assim, o uso jamais abusado ou mesmo da dependência? Isso tem um percurso, tem um certo tempo? Como é que você vê isso? A família tem bastante dificuldade de perceber, né? Por várias situações. Logicamente, o dependente tem que se proteger da própria família até para poder evitar que a família perceba o seu uso, né? E ele vai dar justificativas mil que a família, como a gente falou ao início, vai racionalizar, vai negar, enfim, ela vai ter dificuldade com isso. De forma geral, assim, a média que a família consegue, que as pessoas começam a perceber, a gente tem visto que está em torno de 8 a 9 anos essa pessoa em relação ao início de uso. Logicamente que uma droga que termina sendo mais impactante do ponto de vista social, você pega assim, uma pessoa que é usuária de crack ou mesmo da cocaína, sobretudo se não fizer um uso associado com álcool, né, porque a cocaína associada com álcool termina mesclando determinados... termina amenizando determinados sintomas que um deles isolado traria de forma mais enfática. Mas quando a família vai perceber, se for drogas como essa, ele vai terminar tendo uma percepção mais rápida, porque ele começa a ver o problema para a família, né? Então ele começa a faltar na escola, ou faltar no trabalho, chega a vir à noite, enfim, quando ele começa a trazer esses problemas, chega muito nervoso, ou começa a perceber que ele começa a usar valores importantes do rendimento dele para poder comprar determinada substância, mesmo ainda quando ele não está vendendo nada, mas já começou a usar alguns valores. Então quando começa ter essas situações, a família começa a perceber, mas infelizmente a família percebe de forma muito tardia, né? Geralmente a família vai perceber realmente entre 8 e 9 anos, e aí depois de percebido, depois de uns 3 anos, ela vai buscar ajuda. Então você percebe que termina buscando ajuda numa situação um pouco mais drástica, a dependência até já se instalou, está um pouco mais severa. As outras drogas termina... se pegar na questão do crack, da cocaína, às vezes 3 anos, já vai aparecer alguma situação de buscar ajuda aí, a partir disso. Mas, logicamente, que é muito comum que a pessoa que usa determinadas drogas um pouco mais pesadas já tem um uso anterior de outras, né? Há uma escalada, de começa outras com algo drogas. mais leve. Geralmente o pessoal começa pelas... hoje não dá para falar mais, aquela teoria da porta de entrada não existe, mas a grande verdade é que tem drogas que as pessoas costumam, geralmente as drogas lícitas, no caso o álcool e o tabaco, as pessoas começam a ter esse contato, inclusive no contexto da família até, né? É interessante pensar isso, porque o uso dessas outras drogas lícitas começa no contexto da família, né? É muito comum, às vezes, o pai falar, não vou deixar meu filho beber fora, é bom que ele bebe aqui comigo, eu estou vendo ele e tal. Tem isso também. Né? Então, infelizmente, a família às vezes não percebe o quanto que ela está contribuindo para a situação, mas a verdade é essa, a família demora para poder perceber a questão do uso, e quando ela percebe, aquilo que a gente falou um pouquinho já, assim, ela termina, às vezes até tentando encobrir esse uso, tentando dar conta desse uso, vai tentar fazer com que controlar esse uso também, e aí até que um dia também ela pede ajuda. Mas aí está numa situação um pouco mais drástica. Né? Dentro dessa sua fala, como você falou que o pai às vezes fala, né, ainda bem que ele bebe o álcool, bebe comigo, tem alguma droga na sua forma de olhar que afeta mais a família do que outra droga? Sim. Quando a gente fala de drogas, a pessoa geralmente, até por toda a atenção que temos dado ao crack, né? As pessoas pensam muito no crack e se preocupam muito com o crack. E não é verdade. Não é verdade. O álcool é o grande vilão da história. É o grande vilão. É porque quando você falou que tem pais, né, que falam, meu filho bebe aqui, né? E também muitos falam assim, ainda bem que meu filho só bebe. Ele não cheira, não usa alguma coisa, sendo que o percentual de pessoas por volta de 22 milhões de usuários que já estão, que bebem de uma forma com necessidade
E a quantidade de pessoas que têm problemas é absurda, sendo que, em relação a outras substâncias, 0,0 alguma coisa, começando do crack. Perfeito. Assim, as pessoas focam muito nas outras drogas, nas drogas ilícitas, até pelo impacto que ela tem. Né? Termina trazendo um protótipo, né, que a gente termina vendo aí da questão da drogadição e vai trazendo para a gente um estereótipo que a gente tem uma certa aversão. Então, o que se teme é esse estereótipo. Entretanto, o que tem acontecido realmente é que a família tem sido massacrada muito pela questão do álcool. O álcool, ele ainda é... O tabaco causa mais mortes a princípio, né? Mas o álcool ele termina ainda sendo a terceira um fator doença que mais mata. A terceira doença que mais mata. Hoje, 10% das doenças estão vinculadas ao álcool. Ao álcool. Por exemplo, o câncer. 10% das doenças. Quer dizer, é muito impacto sobre a família, né? Fora a questão do impacto da própria violência, situações de abuso, né? Situações de violência no trânsito, por exemplo, que ainda é muito forte a violência no trânsito em função de uso de drogas, e aí o álcool tem sido responsável por grande parte da violência de trânsito, situações de pequenos entendimentos, né, entre vizinhos, né, que as comunidades, geralmente, a gente costuma dizer que as pessoas que mais matam são as pessoas conhecidas, né, não são pessoas estranhas. É verdade. E muitas vezes essa ação impulsiva está ligada a uma situação de uso de alguma droga, e o álcool é um dos principais protagonistas nesse sentido. Então, certamente, de forma maciça, o que vai trazer um impacto sobre a família do ponto de vista do distanciamento, às vezes, do próprio a pessoa que usa, né? Às vezes o pai não percebe muito isso. Eu falo do pai porque isso acontece muito com os homens. Ao invés de ele ir para casa, ele vai passar no bar para tomar uma e ele fica até mais tarde. Isso faz com que ele não consiga conviver com a família. Quando ele chega, ele já quer comer e descansar. Enfim, então, são vários prejuízos que vão trazendo e certamente que as drogas lícitas vencem de forma absurda esse ranking, pensando assim em relação à questão da maldade. A sociedade não vê muito desse jeito, não. Não e a vê. família também não vê. Elas acreditam que são as ilícitas, que são as que estariam incomodando, e tem esse olhar ainda, um olhar, infelizmente, que não condiz com a nossa realidade. Quando se coloca do jeito que você colocou, a família também deveria estar bem atenta, não é? Principalmente Sem acidentes com o carro, as violências domésticas, que isso é do dia a dia corriqueiro, é o álcool. Sem dúvida. É o álcool que está por trás, não é o crack, não. Sem dúvida. Logicamente que o álcool não é a única explicação das violências, mas somente quando tem violência doméstica, violência contra a mulher, logicamente que não dá para explicar só pelo álcool, né? Tem outras motivações internas, ou mesmo a violência do ponto de vista de um abuso, coisa parecida. Mas, sem dúvida, essa ação do álcool na região cerebral que vai mexer com a questão crítica, né? Que vai fazer com que essa censura ela se perca ou que ela seja afetada quando está com etanol no organismo, vai fazer com que a pessoa tenha determinados comportamentos que sem o álcool ele teria um critério, teria uma avaliação mais adequada para evitar determinadas situações. Mas é fato, assim, realmente o álcool traz o maior prejuízo que temos hoje. E, infelizmente, como a gente tem um lobby muito grande da questão do álcool hoje, é complicado você tirar. A gente tem uma questão cultural hoje forte em relação ao álcool. As pessoas pensam em futebol com álcool, não faz muito sentido, porque se a pessoa ela bebe, ela não consegue, se beber muito, ela não consegue nem caminhar, quanto mais correr atrás de bola. Mas é interessante como o esporte é ligado à questão do álcool, como o happy hour, situações de lazer está ligado à questão do álcool. A gente vai, às vezes, em festa de criança, você vê álcool, enfim, infelizmente, as pessoas não percebem que esse comportamento ele vai afetar na relação de dependência. Logicamente, eu não estou falando que toda pessoa que usou álcool será um dependente, estou longe de falar isso. Tem alguns críticos que terminam pegando pesado relativo a isso, mas também a gente não pode desconsiderar que tem uma relação. Sem dúvida. Né? Então, é importante observar isso, sim. As famílias que buscam os grupos de mútua ajuda,
você vê que seria também interessante buscar um tratamento com um profissional paralelo, uma vez que as abordagens dentro da própria família acabam sendo excludentes aos usuários? Sim, eu acho que tanto para a família quanto para o usuário, eu acredito que uma coisa não exclui a outra. Aliás, eu acho que uma coisa fortalece a outra, né? Tem pacientes meus de consultório que eu recomendo ir para grupos de autoajuda e eles vão e são extremamente bem-sucedidos no tratamento. Tem pacientes que não, tem pacientes que, enfim, as escolhas são diversas, mas no caso da família, eu acredito que seja importante, porque por aquelas outras questões que a gente vai pensando em relação à questão do convívio com o dependente, né? Aquela coisa que eu falei dessa fala dessa menina de que a violência nos transforma, e eu colocaria, eu expandiria essa frase que a dependência química nos transforma. Eu acho que a situação da dependência química transforma a família. O que significa que, para poder lidar com essa disfuncionalidade, eu acho que os grupos de autoajuda terminam conseguindo ser bastante eficazes nesse contexto. Por outro lado, quando você vê situações que vão desencadear a partir dessa situação do uso, pode ser que esses grupos não dê conta. Por exemplo, uma situação de uma situação traumática, às vezes tem situações onde o dependente pega uma faca, onde o outro pega uma faca, às vezes tenta ferir, enfim, alguém da família, às vezes tem uma briga um pouco mais intensa, ou uma situação de violência em função do convívio com a situação do tráfico, outras coisas mais, a pessoa chega extremamente debilitada. Então, tem situações que a pessoa vive que pode, por exemplo, gerar um transtorno de estresse pós-traumático em função de um fator específico de trauma ali, de uma questão de violência. Ou mesmo desencadeou a depressão que já estava ali incubada, estava ali esperando uma situação como essa, ou desencadeou uma situação de ansiedade, ou bipolaridade, enfim. Tem outras coisas que a família, nesse convívio, vai desencadear, né? E que aí eu acho legal essa parceria, né? Eu acho que é legal que, às vezes, uma atenção profissional nesse sentido ajudaria esses outros olhares que necessariamente quem está focado na relação da dependência com a família, às vezes perderia esses outros olhares que também foi afetada, mas que não é relação direta, né? Se é que a gente pode falar de alguns recortes. Mas que eu entendo que essas abordagens não são excludentes entre si. Eu acho que essas abordagens elas são complementares. Eu acho que elas ajudam, e aí eu acho que cada pessoa vai dando aí o norte adequado de acordo com o que ela se percebe aí nesse contexto. Vão contribuindo, sem dúvida. A família, infelizmente, ainda elas têm uns discursos muito moralistas, não é? Elas colocam, como você colocou de início, sempre ele, é o outro que tem problema. E essa situação não sai disso, porque elas não percebem que, acredito, que nenhum usuário pediu para ser usuário, nenhum usuário gostaria de deixar uma família, ou deixar um emprego, perder realmente um emprego, tendo uma posição social, perder o rol de amigos em detrimento, por capricho, ou porque ele queira, a família não consegue ver os prejuízos do usuário. Ela foca que se ele fosse mais espiritualizado, tivesse uma religião, se acreditasse em Deus, se ele fosse mais empenhado, ele conseguiria. Aí não é doença, é uma questão de querer, né? Ele não está optando em querer ser aquela pessoa que se tornou, como você disse. E a família é importante entender o que você colocou. O que o Dr. Gilmar disse foi o seguinte, que até a família perceber, são anos de uso, até ele dar a entender dos comportamentos disfuncionais. Quando se instalam esses comportamentos, todo o físico, o emocional e o psíquico está comprometido. E aí precisa de uma rede de apoio, como você está dizendo agora. Então, quando a família pensa, eu só vou em determinado local, vou num grupo, é muito pouco. Às vezes precisa da medicação, precisa do grupo, precisa da terapia, precisa do psiquiatra, precisa do clínico, precisa da religião, porque anos de uso deturpou, ele não tem mais integridade, ele está partido, ele não tem mais respeito a si, nem respeito ao próximo, ele não tem mais valores. Perfeito.
Perfeita. Até eu acho fantástica essa fala, porque eu acho que ela diz além da família, né? A codependência, eu acredito que ela vai ser vista também no cuidador, né? Então, é muito comum você ver o profissional, eu digo, somente profissionais que trabalham mais a ideia da autoajuda, pensarem e falarem, porque o grande ganho foi a dependência química é uma doença, né? Esse é o grande ganho Sim. de alguns anos, algumas décadas para cá. Por outro lado, geralmente quando eu pergunto para o paciente o que você vai fazer, não, eu vou para a igreja, eu vou para o grupo de autoajuda. Ok, perfeito entre aspas, né? Porque se também é uma doença, não estou dizendo que o poder superior não possa dar conta de determinada doença. Entretanto, contudo, é importante entender que existe uma parte científica que lida com essa situação. Então, a incidência, por exemplo, de doenças psiquiátricas em famílias que convivem com o dependente é maior do que em outros contextos. Se você pegar a incidência de depressão é maior, a incidência de transtorno de ansiedade é maior. Então, se ela não buscar essa ajuda, né, do ponto de vista de um acompanhamento, às vezes psicológico, psiquiátrico, para poder lidar com as situações, ela efetivamente vai entrar em crises e essa crise, às vezes, ela tem relação com a questão de recaída. Então, é importante que a família perceba, e os profissionais, inclusive, que trabalham nessa área também percebam, né, que às vezes a pessoa fala, não, você não precisa passar nas profissionais, você faz isso e isso e está tudo certo. Vai no grupo de autoajuda e vai para a igreja e está tudo certo. Não, ele tem outras situações, tem outros problemas psiquiátricos, problemas emocionais, tem uns problemas psicológicos que precisam, muitas vezes, de profissionais para poder dar conta desse tratamento, né? Tem um perfil daquele cuidador, no caso do dependente, dentro da família? Existe esse perfil ou não existe? De forma geral, o cuidador, ele é mulher. É uma mulher, de forma geral. Normalmente é a mãe. Geralmente é a mãe. Então, o último plenário saiu, se eu não estou enganado, são 46,1% são mulheres que vão até os lugares de tratamento e esposas. Verdade. 11 e pouco por cento são esposas. Dá em torno de 57% aí só pensando em esposas e mulheres, esposas e mães, são as pessoas que acompanham o tratamento, né? E se você pensasse ainda que também tem as irmãs, né? As irmãs também que também acompanham, você pode colocar que um grande percentual aí são mulheres que acompanham esse tratamento. De forma geral, o homem ele tem essa dificuldade, né? Tem. Ele é mais intelecto. Ele termina se afastando de uma mulher que está com problema de uso. A mulher não, ela costuma insistir um pouco mais na situação. A mulher é mais afetuosa, né? Sem dúvida. Começando da mãe. E aí, esse seria o quadro, assim, de forma geral, são as mulheres que participam mais. O nosso bate-papo está muito gostoso, está muito bom, e eu vou pedir que você faça as considerações finais para o nosso telespectador. Ok. Agora você pode olhar. Ok, eu quero primeiramente agradecer. Eu acho que, como eu falei ao início, estar aqui é uma forma de contribuir, né? Eu acredito que a dependência química, eu acho que toda a questão profissional eu acho importante, mas é importante a gente também gostar do que a gente faz e tentar contribuir enquanto cidadão. Então, estar aqui, contribuir com essa questão do tratamento para a família é fundamental, até porque, como eu falei ao início, a família não percebe muito que ela precisa de tratamento. Então, os profissionais que fazem isso, até que de permissão aqui, a gente até faz capacitações também para profissionais saber como cuidar da família, a gente até pode futuramente disponibilizar, mas é importante que a família perceba isso, que ela foi afetada pelo uso e que se ela não conseguir cuidar, ela no mínimo terá uma qualidade de vida menor, pior, ou mesmo ela pode contribuir para uma situação de não abstinência, caso assim ela deseje, para que o usuário deixe de usar. Então é importante que a família perceba que ela está afetada e que ela precisa desse atendimento. Tá certo. Agradecemos a presença do Dr. Gilmar Barros, que falou hoje sobre a dependência química dentro da família, toda essa dinâmica, foi muito bom, contribuiu bastante. E dizer a todos vocês que esse programa aqui tem os nossos
aqueles que estão junto, né? É uma turma que está aqui. Tem apoio da instituição Cláudia Mâncio, que dá apoio não só aos codependentes, que são os familiares, também aos dependentes químicos, com reuniões diárias na Rua Antônio Bento 104. E se você precisar tirar alguma informação, entre em contato conosco através do telefone 11 42 24 17 70, 11 42 24 22 15. Também tem apoio da Igreja Batista Betel, com a palavra do pastor Getúlio, do programa de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que é do Espaço Vivo e Paisagismo, que oferece esses adornos semanalmente. E convidar todos vocês, grupos de mútua ajuda do nosso, não só do nosso estado, mas de outros estados. Esse é um programa democrático e nós gostaríamos de recebê-lo. Manda seu tematista, ou você, se gosta de falar sobre um tema e tem conhecimento, vem aqui com a gente. A gente agradece a sua atenção e até o próximo programa. E um forte abraço.